Em 2021, vamos ainda ver muitas consequências e frutos da pandemia do Covid-19 que assolou todo o planeta em 2020. Como, por exemplo, o salto da transformação digital, que cresceu cerca de 5 anos em 5 meses, pela necessidade do isolamento físico. Tecnologias e métodos precisaram ser digitalizados o quanto antes para suprir as novas demandas e necessidades da vida em sociedade nestes novos momentos. E para falar sobre um desses grandes avanços, que foi a computação quântica, eu convidei Bruno Domingues, que é diretor de soluções da Intel e está falando conosco diretamente da sede da empresa nos Estados Unidos. Bruno, explica para os nossos ouvintes o que exatamente é a computação quântica. Bom, a computação quântica é baseada em 2 fenômenos da mecânica quântica, né? Aí a gente vai voltar aí para os princípios da física quântica que foram estabelecidos ou que foram descobertos ou que foram definidos na década de 20, que são a superposição e o emaranhamento. É basicamente você tem vários estados em oposição ao que você tem hoje na computação que a gente conhece, que a gente também chama de computação clássica. Hoje a gente chama de computação clássica ou máquina de Turing, onde você tem 2 estados muito bem definidos, o 0 e 1. É como se fosse um interruptor, é como funciona. E na mecânica quântica, não. Eu tenho todos os estados possíveis entre 0 e 1, inclusive o 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, às vezes é meio doido entender isso, mas a computação quântica ela é uma computação que se aproxima muito mais da natureza, porque a natureza ela é assim, do que a computação que a gente conhece hoje, que ela é uma abstração da realidade. A gente até chegou a noticiar aqui no Transformação Digital CBN recentemente um experimento da China que usou computação quântica de alguma forma para maximizar o processamento de um computador. E segundo o relato, né, que a gente dividiu com a nossa audiência, esse experimento foi capaz de realizar em 1 minuto o que antes demoraria cerca de 2 bilhões de anos para processar. Enfim, é algo exponencial pelo que se percebe. Tá correto esse entendimento? A computação quântica vai dar para a gente um passo do ponto de vista de entrega de resultado, de processamento, que a gente ainda não tem condição de medir? Sim, tem esse poder sim. O que acontece com a computação quântica e problemas, vamos dizer, problemas matemáticos que eles podem resolver, é como se você pudesse ter uma computação paralela, massiva. Hoje, quando você olha algum computador tradicional, um computador clássico, você basicamente faz operações em sequência. É claro que você vai falar, olha, mas a gente tem um computador aqui com múltiplos cores, eu posso paralelizar em vários computadores, mas ainda assim é linear, você não tem um único computador que pode fazer várias operações simultaneamente. Como eu falei, a computação quântica ela pode ter vários estados ao mesmo tempo, que é isso chamado superposição. Então, vários problemas que hoje são extremamente difíceis de serem tratados no computador clássico, que a gente chama de NP ou não polinomiais, são problemas que eu não consigo resolver em tempos polinomiais. Na computação quântica, eu conseguiria baixar, por exemplo, problemas como esse de 100 milhões, 2 bilhões de anos para algo como 100 segundos. Uau. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que a computação quântica pode resolver certos problemas muito rápidos, mas para outros problemas, a computação tradicional ainda vai ser mais rápida. Depende do problema, do algoritmo que você estiver utilizando. Então, eu não vejo a computação quântica como uma substituição à computação clássica, mas eu vejo no futuro uma combinação, computadores híbridos. Alguns algoritmos vão rodar melhor em máquinas de Turing e alguns algoritmos vão rodar muito melhor em computação quântica. Perfeito. Essa ideia clássica da computação quântica é algo que flerta quase com a ficção científica, né? É alguma coisa até um pouco abstrata para se entender, como você bem colocou. Mas a gente já está próximo de tangibilizar isso, ou seja, qual que é a possibilidade de a gente ter um computador quântico real? Ele já existe? A gente está próximo disso? Em que momento que a gente está dessa timeline? Bom, é difícil estabelecer, porque quando você começa a lidar com a física nesse nível, é até difícil você prever quais são os problemas que você vai encontrar, né? Então, tem algumas coisas que tem que levar em consideração. Primeiro, pelo fato da gente estar lidando com partículas subatômicas, é extremamente difícil mantê-las estáveis. Então, por exemplo, um computador quântico, os que a gente tem experimentado,
eles têm que ser mantidos a próximo de 0 Kelvin, ou seja, menos 273, 272 graus centígrados, para que você tenha estabilidade. E cada vez que você adiciona um qubit, que é vamos dizer assim, você aumenta a capacidade computacional dele em 1 bit, o que seria o equivalente, mas em computação quântica a gente chama de qubit, você começa a desestabilizar o processador, ou seja, a capacidade dele de processar corretamente. Então, existem essas dificuldades que existem na construção do hardware. Você vai escutar especialistas dizendo que nós estamos há 5 a 10 anos de ter uma versão comercial deles, eu acho razoável esse tempo, mas o que a gente vê também por outro lado é que você também precisa desenvolver software e algoritmos para rodar em cima de um computador quântico. Então não adianta você simplesmente ter o computador quântico resolver todos os problemas físicos se você não tem ainda software que consiga realmente utilizar ele. Então, hoje a gente vê muitas startups, muitas empresas entrando nesse segmento, começando a desenvolver software para um computador hipotético quântico, para que quando a gente tiver esse computador disponível, ele possa ser utilizado. E muito provavelmente, pelas condições que existem hoje em termos de computação quântica, a grande possibilidade é que ele primeiro vai estar disponível com uma versão do tipo computador quântico as a service, em cloud service providers, pela dificuldade que se tem pelo custo de escalar, né? E é possível a gente, Bruno, entender, fazendo um exercício aqui de futurologia, né, entender do ponto de vista de design de produto, como é que esses dispositivos vão ter no futuro? Quer dizer, um computador quântico, ele vai se assemelhar a um notebook, ele vai se assemelhar a um desktop? Dá para ter uma ideia de como é que eles serão? Olha, o mais provável que a gente consegue imaginar de hoje é que esses computadores, as primeiras versões, eles vão aparecer como ofertados como computação na nuvem, computação onde você executa ele na cloud, na nuvem. Essa é o que a gente consegue imaginar, porque as dificuldades que hoje existem em termos físicos, de se ter ele monitorizado e até ser mantido portátil, hoje está muito difícil de conseguir identificar que isso vai ser no futuro próximo. Isso é um grande dilema, né? Falando um pouquinho aqui da indústria como um todo, né? E entrando especificamente aí para a Intel, efetivamente, que é a companhia que você atua. Quer dizer, hoje a Intel, ela é muito famosa pelo desenvolvimento dos seus processadores. Enfim, ela é uma empresa, no final do dia, de hardware, né? Poderia, por exemplo, num futuro próximo, então, a gente migrar para um novo serviço, né? Quer dizer, um novo produto que é software. No final do dia, ela está vendendo processamento, ela segue vendendo, digamos, o seu core business, mas ela entrega de uma forma diferente. Pode ser, quem sabe aí, sem querer fazer grandes especulações sobre o futuro da companhia, mas pode ser, quem sabe, uma reformulação do modelo de negócio da companhia, né? Não só da Intel, evidentemente, mas das grandes companhias de processadores do planeta, né? Você sempre vai precisar de hardware para poder executar, seja qual for o código, né? O que a gente tem percebido, fazendo um pouco de trabalho de futurologia, é que quando você tem computação em nuvem, automaticamente certas arquiteturas que antes você não conseguia ter escala para justificar o desenvolvimento dela, porque você tinha que vender praticamente no mercado varejo, então você consegue ter hoje com esses enormes provedores de cloud, escala. Então a gente vê hoje cada vez mais o desenvolvimento de hardware especializado para tarefas muito específicas. Então, por exemplo, você vê machine learning, hardware sendo desenvolvido especificamente para machine learning. Quanto computing, computação quântica, ela não vai ser diferente, ela vai ser para uma classe de problemas e provavelmente, o que eu imagino, que ela vai estar disponível em Cloud Service Provider inicialmente, porque ele tem essa capacidade de ter escala. E assim você vai para hardwares que têm capacidade de produzir dados com baixa latência, ou você tem throughput de processamento de dados. Existem várias classes de hardware que podem produzir diferentes resultados de otimizações. Sempre quando a gente entra nessa discussão, né, sobre o uso dessas novas capacidades de processamento, quando se discute também temas relacionados à inteligência artificial, você mencionou aqui machine learning, esse novo universo de possibilidade, ela encanta as pessoas e assusta algumas das pessoas também, né? É muito comum a gente ter reflexões do tipo, as máquinas vão ocupar do lugar dos seres humanos, mais do que isso, vão substituir. E já se falou, inclusive, aqui no programa diversas vezes que, de fato, vão, em alguns casos, e vai ser melhor, inclusive. Quando você coloca nessa equação computação quântica, quando você coloca nessa equação inteligência artificial, você pode eventualmente colocar na mão de pessoas que não estejam, digamos, com boas intenções,
ferramentas para que a gente tenha o uso indevido dessas tecnologias, entende? Você acha que a tecnologia, de alguma forma, pode também contribuir para esse tipo de coisa? E como é que vocês percebem também essa discussão que transcende, digamos, a comercial? Uma coisa é verdade, toda a criptografia que hoje nos protege na internet, que garante a nossa privacidade, a gente acessando, por exemplo, o Internet Banking ou protegendo os nossos arquivos na nuvem, eles são baseados em princípios de fatoração de chaves privadas, né? Ou seja, os algoritmos que a gente tem de criptografia garantem a segurança porque são problemas que a gente chama matematicamente intratável, computacionalmente intratável. Não existe uma forma fácil de fatorar esses números para você conseguir quebrar as chaves. E, obviamente, com um computador quântico, você conseguiria quebrar essas chaves muito rapidamente. Ao mesmo tempo, já não é de hoje, vários criptógrafos e matemáticos já vêm trabalhando com criptografia ou algoritmos de criptografia que a gente chama que são quantum resistant, ou seja, são resistentes à criptografia quântica. É só uma forma diferente de ver. E óbvio que você já começa a fazer várias implementações hoje em criptografia que já são resistentes ao computador quântico. E também, quando a gente fala de computador quântico, existe o conceito de supremacia quântica. O que seria a supremacia quântica? É quando eu tenho um computador quântico com capacidade de processar um problema que é intratável num computador clássico ou numa máquina de Turing. E mesmo tendo esse computador, obviamente existe a questão de disponibilidade, ou seja, tem um custo acessível, pode ser produzido comercialmente para que uma organização criminosa, como por exemplo, para quebrar a privacidade das pessoas na internet ou tirar vantagem financeira, possa ter acesso a esse computador. Então, existe não só a supremacia quântica que tem que ser atingida, mas também a disponibilidade dela. Mas existe também um outro lado. Existe o lado de problemas que você pode resolver com a computação quântica para melhorar a vida das pessoas que você não consegue de forma viável ou financeiramente ou no tempo que seja necessário. Vamos dar um exemplo sobre a medicina precisa. Ou seja, imagina um tratamento de câncer onde você consiga diagnosticar a pessoa no dia e produzir um remédio que seja específico para a condição daquela pessoa no dia. Todos os dias você vai ajustando o remédio para aquela pessoa. A mesma coisa, por exemplo, em todos os problemas que a gente enxerga de otimização, que é comum em machine learning. E quando a gente fala de machine learning, a gente está falando de machine learning para o segmento financeiro, a gente está falando de machine learning para a previsão do tempo, para a agricultura, para a exploração espacial. Então, antes problemas que você não conseguiria tratar, e obviamente existem uma série desses problemas que a gente acaba fazendo aproximações pela capacidade computacional que você tem ou pelo tempo que você precisa resolver o problema, a computação quântica você consegue resolver numa fração de tempo esses problemas. Então, a gente vê problemas que a computação quântica poderiam resolver e, obviamente, liberar uma nova era em termos de aplicabilidade, mas é até difícil ver como essas aplicabilidades vão mudar a vida das pessoas. Obviamente, como você comentou, né, tem a questão ética, tem, obviamente, como é que você usa essa computação e, ao mesmo tempo, como desenvolver algoritmos e tecnologias para que isso não seja utilizado de uma forma nociva às pessoas. Perfeito, Bruno, perfeito. Eu acredito exatamente nos mesmos pontos que você colocou. Eu acho que esse dilema é um dilema que a gente vive do ponto de vista de qualquer linha evolutiva de tecnologia, né? Vai te trazer superpoderes, mas também vai te trazer super responsabilidades. Então a gente precisa dosar essas duas coisas para que as coisas de fato sejam utilizadas de maneira, de novo, pro desenvolvimento da sociedade como um todo, né? E os dilemas éticos e morais, eles vão seguir com a gente precisa tratá-los de alguma forma. Você tocou num tema interessante, que é o uso desse tipo de tecnologia para a medicina. Uma das grandes apostas, ou uma das grandes esperanças da humanidade é que esse novo patamar de processamento, esse novo horizonte de tecnologia vai nos propiciar, por exemplo, a resolução de problemas que nos atingem como humanidade, como uma questão que já há muitos anos a gente luta, que é a questão do câncer. Como é que você, como pesquisador, enfim, como pessoa que atua diretamente olhando o dia a dia desse tipo de tecnologia, entende que essa nova forma de processamento, essa nova forma de solucionar problemas pode nos ajudar pontualmente com temas como a cura do câncer e a eventual descoberta de vacinas, como a gente acabou de passar ao longo dessa última jornada aí de 2020?
O que acontece nesses problemas e por que são tão difíceis? Eu digo assim, a cura de câncer, por exemplo, vacinas de vírus que são mutáveis, como por exemplo a gripe. O coronavírus é um exemplo dele, ou o vírus da AIDS, que ele também é mutável. É que por mais que ele mute o vírus, ou mais que o câncer ele tenha diferentes formas, e seja difícil você criar uma assinatura como a do vírus, ou seja, como é que eu identifico sempre aquele vírus, ou como eu sempre identifico, por exemplo, a célula boa da célula ruim. Então, hoje o que você tenta fazer é tentar identificar, usando computação, por mais que haja mutação, quais são as assinaturas que ela continua, porque obviamente você tem os mesmos sintomas. Então, com computação quântica, você consegue acelerar o processo de simulação de quais seriam as variações que você teria da doença ou do vírus, de forma a identificar pontos comuns onde você teria uma taxa de eficiência maior se você desenvolvesse uma vacina, por exemplo, específica para uma determinada proteína que você encontra no vírus. Ou você consegue identificar que o câncer ele está se desenvolvendo numa direção e você consegue identificar quais que são o trecho, por exemplo, de uma célula cancerígena, onde você consegue fazer um remédio específico para atacar aquela célula cancerígena e não atacar a célula boa. Porque hoje o que acontece com câncer, por exemplo, é que você faz um tratamento e você espera que as células cancerígenas morram antes das células boas. E com um remédio onde você consiga identificar que célula cancerígena que está mudando todos os dias, você consegue ser mais preciso na ação contra elas. Perfeito. Você acha que a tecnologia, enfim, que os computadores quânticos podem também trazer para a gente como humanidade uma nova fase de descobertas, né? Você mencionou também um dos pontos interessantes aí, que é a questão da corrida espacial. Não corrida espacial, né? Porque hoje em dia não há uma corrida efetiva, mas de toda essa nova onda de exploração do espaço que vem acontecendo nos últimos anos. Como é que essas indústrias, como é que essa nova tecnologia pode transformar e pode trazer novas descobertas para a humanidade de maneira geral? Bom, a gente falando um pouco sobre tentar entender, né, como é que o universo funciona, né? Hoje, você coleta uma grande quantidade de sinais que vêm do espaço e a grande dificuldade que você tem é de tratá-los e você tentar correlacionar, decodificar eles. E hoje, obviamente, você usa a computação disponível que você tem e os algoritmos que você usa são limitados, porque enquanto está chegando mais dados, mais sinais, você está processando. Então, existe uma limitação, uma capacidade que você tem de o tão quanto você pode se aprofundar na correlação de dados ou na correlação de sinais. Então, com a computação quântica, você basicamente vai conseguir correlacionar todos os sinais quase que em tempo real. Isso vai permitir, obviamente, que pesquisadores começam a olhar para o céu com uma perspectiva diferente. Antes, sinais que ele tinha que, bom, esse sinal eu não vou conseguir processar, porque senão eu não consigo processar no tempo, para poder estudar outros sinais que para mim me parecem mais interessantes. Então, ele vai poder, não vai precisar deixar nenhum sinal para trás e, obviamente, acelerar o processo de descobertas. E óbvio que a pesquisa, ela é um processo onde você aprende todos os dias e vai ajustando todos os dias. Então, esse momento onde você pega os dados, processa os dados, ele te dá um insight para onde você olhar no dia seguinte, isso permite, obviamente, uma aceleração no desenvolvimento. Isso a gente vê em toda a história da humanidade, né? Que isso é conhecido como teorema das ferramentas aceleradas. Ou seja, hoje você tem uma ferramenta, no dia seguinte, essa ferramenta que você desenvolveu vai te ajudar a criar uma ferramenta no dia seguinte mais poderosa do que a anterior. E assim por diante. Cada uma ferramenta vai melhorando a subsequente. E computação é exatamente isso. Quanto mais eu tenho poder computacional, mais eu consigo desenvolver computadores mais poderosos e eu consigo também olhar para problemas que eu não conseguia resolver antes. E isso vai me dando insights para problemas mais complexos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista que a gente teve com o Bruno Domingues, que é diretor de soluções da Intel e falou com a gente diretamente dos Estados Unidos sobre esse assunto que quase flerta com a ficção científica, tamanha a complexidade dele. Mas o papo foi muito bacana e, de alguma forma, trouxe luz para uma agenda muito interessante que alguns, inclusive teóricos, vêm dividindo ao longo desses últimos anos, que é que após o advento da computação quântica, né, a aplicação prática da computação quântica, o que importa não serão as respostas que essa tecnologia vai trazer, mas possivelmente as novas perguntas que faremos após o advento delas. Se você gostou dessa conversa e quer seguir nesse papo para falar de tecnologia e inovação, me procure no @SamuelLeite. Eu tô no Twitter, tô no Facebook e a gente pode seguir conversando sobre essa agenda. Queria mais uma vez pedir desculpas aí pela minha voz.
Eu ando um pouco rouco, mas eu acho que a gente conseguiu de alguma forma tocar o programa. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.